Existe um obstáculo que é quase invisível, mas que impede muitas empresas de crescer. E o mais curioso é que ele não está no mercado nem no produto. Hoje, a gente vai analisar uma ideia bem poderosa. E se o maior obstáculo de todos estiver, na verdade, na mente de quem lidera? Vamos imaginar um cenário bem comum. Uma empresa que tem tudo para dar certo, sabe? Tem um bom produto, tem clientes, tem receita entrando, mas, por algum motivo, ela simplesmente não avança. Fica ali, estagnada. E aí, quando as coisas travam, o instinto é sempre procurar a resposta nos lugares de sempre, né? A gente olha para o mercado, para a estratégia, para os processos. Mas e se o verdadeiro problema estiver num lugar que quase ninguém se atreve a olhar? É aqui que a gente entra na tese central do livro Empresários no Divã, de Luiz Fernando Garcia. A proposta dele é uma mudança radical de perspectiva. Basicamente, o problema está no espelho. O primeiro impulso, quase que automático, é olhar para fora. Analisar o mercado, a concorrência, o que está dando errado na operação. Só que o livro argumenta que a resposta de verdade está dentro. Que as questões mais críticas são, na verdade, profundamente pessoais. Elas são internas de quem está no comando. E aqui está o ponto-chave, uma ideia muito forte. A empresa acaba se tornando um palco. Isso mesmo, um palco. Onde as questões pessoais não resolvidas são levadas para o dia a dia do negócio e, de repente, reaparecem, só que na forma de decisões ruins, com consequências bem sérias. Certo, mas como é que essas dinâmicas psicológicas se manifestam na prática? Bom, existem alguns padrões invisíveis. Vamos dar uma olhada nos 3 principais. O primeiro padrão é a projeção. De um jeito simples, é quando a reação, às vezes exagerada, de um líder a um funcionário não tem muito a ver com o desempenho daquela pessoa. Tem a ver com algo que ela desperta no líder, algo lá do passado dele. O livro traz um exemplo que ilustra isso perfeitamente. Um sócio que aguentou por anos um funcionário tóxico que não entregava resultados. E por quê? Porque ele tinha um medo profundo de abandono. Olha o custo disso. A empresa pagando um salário para alguém que destrói valor. Tudo por uma questão pessoal não resolvida do líder. O segundo padrão é a compensação. É quando a liderança tenta, de alguma forma, preencher um vazio pessoal através do trabalho. Atitudes como ser viciado em trabalho, o famoso workaholic, ou microgerenciar cada detalhe, podem até parecer comprometimento, né? Mas muitas vezes são só uma tentativa de preencher um vazio. São comportamentos guiados por uma necessidade que o negócio por si só nunca vai conseguir satisfazer. E por último, temos a autossabotagem. É aqui que existe uma espécie de teto invisível, um limite interno de quanto sucesso a liderança acredita que merece ter. O livro conta o caso de um empresário que, sem perceber, não se permitia faturar mais do que o próprio pai tinha faturado na vida. E no momento em que essa barreira psicológica foi entendida e resolvida, a receita da empresa quadruplicou. Assim, de repente, sem mudar absolutamente nada na estratégia do negócio. Então, como é que se começa a diagnosticar esses padrões? O caminho é abandonar aquelas velhas perguntas de gestão e começar a fazer um novo tipo de pergunta, umas perguntas mais focadas na autoconsciência. Por exemplo, diante de uma situação difícil com um funcionário, a pergunta a se fazer é: de quem essa pessoa me lembra? Essa simples pergunta já ajuda a separar a realidade do negócio da bagagem emocional do passado. Ou então, ao analisar uma decisão que deu errado, a pergunta é: que medo eu estava tentando evitar? Isso ajuda a descobrir o que estava motivando de verdade aquela escolha, o motor emocional escondido por trás de algo que parecia lógico. E quando a empresa parece que não sai do lugar, que bateu num platô, vale a pergunta: a permissão de quem eu estou pedindo sem nem perceber? Essa pergunta vai fundo nas crenças sobre merecimento e sucesso que podem estar segurando todo o negócio. E tudo isso nos leva a um ponto central. O verdadeiro teto de crescimento de uma empresa é o crescimento pessoal de quem a lidera. Mas para quem exatamente essa perspectiva funciona? Bom, fica bem claro que essa abordagem é para fundadores, para donos de negócio que estão prontos para olhar para dentro. Não é para quem está buscando uma solução puramente técnica ou operacional, como um novo framework de gestão. No final das contas, tudo se resume a esta grande verdade. O crescimento de um negócio é, fundamentalmente, limitado pelo desenvolvimento pessoal da sua liderança. O livro chega a citar um caso extremo.
Um líder que preferiu deixar uma empresa de 10 milhões de reais ir à falência a ter que demitir o cunhado. A lição aqui é muito clara. Quando as dinâmicas pessoais entram em conflito com as necessidades do negócio, o lado pessoal quase sempre vence. E não importa o custo. E isso nos deixa com uma reflexão final, que é um verdadeiro desafio. Talvez a chave para destravar o próximo nível de crescimento da empresa não esteja em uma nova estratégia de mercado, mas sim num profundo e muito honesto autoexame de quem está lá no topo.